Ao falar de crimes reais, a maioria das pessoas pensa em motivos que conseguimos entender. Dinheiro, ciúmes, raiva. Às vezes, encontramos histórias que exploram lugares difíceis de explicar. Crimes que não apenas nos chocam, mas nos deixam completamente perplexos porque simplesmente parecem estranhos. Hoje vamos explorar alguns dos casos mais estranhos e perturbadores de 2025. Em 13 de novembro de 2000, um empresário na cidade polonesa de Wrocław saiu do escritório e aparentemente desapareceu no ar. Ele ia para uma reunião de negócios comum, mas acabou sendo o início de um dos casos de assassinato mais estranhos e perturbadores da história da Europa. O nome do homem era Dariusz Janiszewski. Ele, empresário de 35 anos, tinha características típicas de um homem de negócios: ambição, sede de esforço. Sempre buscando fazer melhor, ser melhor, você entende o que quero dizer. Dario era um marido, filho e colega amoroso. Mesmo com um negócio de sucesso, ele era cuidadoso com o dinheiro e detalhista. Resumindo, não era gastador e era um ótimo líder. Ele gerenciava uma pequena agência de publicidade e naquela manhã recebeu uma ligação de um suposto cliente. Eles queriam se reunir para falar sobre uma nova campanha. Para Dariusz, isso não era incomum. Ele recebia essas ligações diariamente, por isso não suspeitou e aceitou se encontrar com o cliente. O que ele não sabia era que aquela seria sua última ligação. No fim do dia, Dariusz não voltou para casa. Ninguém atendia o celular dele e sua esposa ficava cada vez mais ansiosa. Isso era raro. Dariusz nunca se perdia no tempo e sempre voltava para casa após as reuniões. Quando tudo ficou sem solução, a esposa de Dariusz chamou a polícia e registrou seu desaparecimento. Agora era a vez da polícia se intrigar, pois havia poucas pistas. Sem ameaças, bilhete de resgate ou saques inesperados na conta bancária. Era como se ele tivesse sido engolido pela terra. Os dias se transformaram em semanas, e então, no início de dezembro, quase um mês depois, o rio Oder revelou seu segredo, e era algo aterrorizante. Um pescador viu algo pálido flutuando na superfície, parecendo uma pedra ou entulho estranho. Se transformou em algo muito mais sinistro. O que eles tiraram da água foi o corpo de Dariusz Janiszewski. O corpo estava na água há semanas, mas ainda havia sinais inconfundíveis do que tinha sido feito com ele. Suas mãos estavam presas atrás, com marcas de corda nos pulsos e pescoço. O laço bem amarrado mostrava a habilidade de quem o fez. Ele não só foi morto, esse homem enfrentou um verdadeiro inferno e, infelizmente, não voltou. O legista determinou que ele provavelmente havia sido espancado, passado fome e depois jogado naquele rio. Um objeto pesado havia sido preso ao corpo dele para garantir que permanecesse escondido abaixo da superfície. Alguém queria que o corpo de Dariusz permanecesse nas profundezas do rio, mas isso não ocorreu. A pergunta agora era simples: quem gostaria que Dariusz desaparecesse e por quê? Os investigadores analisaram a vida de Dariusz. Ele era um empresário de sucesso, mas não figurava entre os bilionários da Forbes. Ele não poderia ser sequestrado para resgate nem estava endividado. Ele não tinha ligação com o crime organizado ou pessoas suspeitas. Ele não era o tipo de homem que fazia inimigos. Ele apenas tocava o seu negócio e levava uma vida doméstica tranquila, e era basicamente isso. Então, o caso esfriou. O arquivo ficou juntando poeira por anos. Dariusz parecia destinado a ser mais um assassinato não resolvido na Polônia, onde faltam recursos e casos assim são frequentes. Mas então algo incomum aconteceu. 3 anos depois, em 2003, um romance apareceu nas livrarias. Chamava-se Emek e foi escrito por Christian Bala. Parecia uma ficção experimental sombria, cínica, com filosofia nihilista e personagens distorcidos. Mas, entre suas páginas, havia uma cena que chamou a atenção de alguém. O livro narrava um assassinato. Homem foi sequestrado, torturado e jogado em um rio. Até mesmo a forma como os nós foram amarrados era igual à usada em Dario.
No começo poderia ter sido uma coincidência, mas havia algo nos detalhes, algo na precisão. Elas batiam com detalhes que só o assassino saberia, considerando o que a polícia divulgou. Simplesmente não havia como o livro entrar nos mínimos detalhes de como esse assassinato fictício aconteceu sem algum nível de conhecimento interno. Quando a comunidade apontou as semelhanças entre o livro e o assassinato não resolvido de Darius, os detetives revisitaram os arquivos e reabriram o caso que os assombrava há anos. O caso de Darius foi reaberto e o principal suspeito era ninguém menos que o autor do livro. Eles investigaram Christian Bala e o que encontraram foi chocante. Bala não era apenas um escritor com gosto pelo grotesco. Ele era inteligente, arrogante e fascinado por filosofia, especialmente por ideias de poder e controle. Registros telefônicos mostraram que o número de Christian ligou para o escritório de Darius na manhã do desaparecimento. Lembra daquela ligação que Darius recebeu de um possível cliente? Bem, era o Christian. Investigadores descobriram que Christian vendeu o celular de Darius em um leilão online dias após o assassinato. Como Christian ficou com o celular do Darius? Bem, de forma óbvia, porque foi ele quem o matou. Quem era Christian Bala e como isso aconteceu? Christian, ex-estudante de filosofia, era considerado brilhante, porém perturbado. Amigos o descreviam como alguém encantador na superfície, mas obcecado por dominação, controle e pelo que ele via como o jogo da vida. Ele gostava de testar limites, incomodar os outros e achava ser o mais inteligente da sala. Narcisismo no auge, em resumo. Christian não era ganancioso por dinheiro. Não foi vingança. Para Christian, o assassinato de Darius era outra coisa. Um exercício mórbido. Um crime cometido não por necessidade, mas pela emoção do poder, e depois registrado em livros de literatura para as pessoas lerem. Além disso, descobriu-se que Christian contratou um detetive para vigiar sua esposa afastada, que acabou saindo para um encontro com Darius. O assassinato foi motivado mais pelo desejo de dominar ou pelo ciúme, ou pela combinação dos dois. O romance Amok de Christian acabou sendo sua confissão e ruína. Em 2007, Christian Bala foi julgado pelo assassinato. Os promotores mostraram as provas, a ligação, ele com o telefone de Darius e a forte semelhança entre realidade e ficção. Além disso, a promotoria apresentou um possível motivo: ciúmes. Mas a defesa argumentou que tudo não passava de uma coincidência, que Christian simplesmente havia se inspirado em um caso de crime real que leu no jornal. Mas o júri não acreditou nisso. O livro não parecia ter sido escrito por alguém que tinha apenas uma ideia vaga sobre o crime ao qual fazia referência. O livro entrava em detalhes macabros sobre tudo, até mesmo sobre como as cordas foram amarradas para prender a vítima. Era um relato detalhado de um crime feito pelo autor. A verdade estava mais do que clara, e felizmente os tribunais concordaram. Christian foi condenado a 25 anos de prisão. Mas mesmo com a condenação, a pergunta perturbadora permanece. O que ocorreu com Darius no dia de sua morte? Sabemos que ele saiu do escritório esperando uma reunião. Sabemos que ele foi atraído, provavelmente pelo próprio Christian. E sabemos que ele foi levado com vida. O que não sabemos são as suas horas finais. Darius percebeu quem era Christian. Ele lutou? E será que ele sabia que em pouco tempo seu assassinato seria escrito em um livro? O sofrimento dele virou entretenimento grotesco? Esse é o horror desse caso. Não só a forma ou razão do assassinato, mas a arrogância de um assassino que achava poder se esconder à vista de todos, transformando fatos em ficção. Em 2 de maio de 2001, Leslie Prior, 48 anos, foi encontrada morta e ferida no banheiro da suíte principal na Drummond Avenue, em Chevy Chase, Maryland. Ela trabalhava em uma agência de publicidade, mas não foi trabalhar. Leslie foi esposa, filha, mãe e uma presença calorosa para seus entes queridos. Então, o que aconteceu a portas fechadas em um dos bairros mais ricos da região? Essa era a pergunta que todos tinham em mente. E esta é a história do assassinato de Leslie Prior. Leslie tinha 48 anos, se formou na escola secundária de Pensacola e frequentou a Universidade da Flórida. Amigos a definem como atenciosa, inteligente, resiliente e gentil.
Ela era casada com Carl, ou Sandy Prior, e os dois tinham uma filha chamada Lauren, que estava na universidade na época. A família morava em uma área rica e, sobretudo, segura de Washington, Distrito de Colômbia. Era tranquilo, não havia confusão nem tumulto e as pessoas seguiam uma rotina na maior parte do tempo. Chevy Chase era o lugar para onde as pessoas iam quando queriam um lugar tranquilo e seguro para viver e criar seus filhos. Mas a vida de Leslie e a segurança da comunidade seriam destruídas rapidamente. Naquele dia, Carl saiu para o trabalho antes das 8, deixando Leslie para trás. Ela deveria bater o ponto às 10, mas já era quase 10h30 e ninguém via Leslie em sua mesa. Eles não receberam contato algum dela, o que não era típico de Leslie. Leslie, para começar, nunca se atrasava. Ela era uma funcionária querida e pontual na empresa. Se estivesse atrasando, avisaria os colegas. Algo fez o chefe da Leslie avisar a família dela sobre sua ausência. O nervosismo aumentou quando Carl e Lauren chegaram e encontraram a porta da frente destrancada. E lá dentro, um pesadelo os aguardava. Quando a porta foi aberta, Carl e Lauren notaram que algo estava errado. Havia sangue pelo corredor e a casa parecia um matadouro. O pai e a filha correram para fora e chamaram o 91. Eles foram instruídos a esperar pela polícia. E para ser franco, esses provavelmente foram os momentos mais longos de toda a vida deles. A polícia chegou pouco depois. No banheiro principal, eles encontraram Leslie, mas ela não estava viva. Ela estava no chuveiro, de bruços, e ao seu redor havia uma poça rasa de água. Leslie havia sido assassinada. A autópsia revelou detalhes muito angustiantes. Leslie não tropeçou e caiu para a morte. Sua vida foi tirada pelas mãos nuas de alguém. Ela tinha DNA sob as unhas, e o restante da casa também tinha vestígios de DNA masculino não identificado. A comunidade ficou chocada. Como um crime desses poderia acontecer aqui e com alguém como Leslie? Os investigadores rapidamente perceberam que isso não foi aleatório. O assassino tinha Leslie como alvo, e isso significava que alguém próximo a ela, talvez até alguém em quem ela confiava, era o responsável. Os detetives vasculharam a vida dela, mas quem iria querer que ela desaparecesse? Sem suspeitos imediatos, Carl, o marido, foi o primeiro suspeito, pois só ele e Leslie estavam em casa antes do assassinato. Mas as evidências de DNA não o incriminaram, e a polícia ficou sem pistas. Leslie não estava envolvida em nenhum negócio arriscado. Ela não tinha inimigos, nem amantes ciumentos. A cena do crime parecia ter sido parcialmente limpa, indicando que alguém tentou limpar, mas parou ou foi interrompido. Durante 16 anos, o caso de Leslie ficou sem solução. A polícia tinha evidências de DNA, mas não correspondiam a ninguém no sistema Combined DNA Index System. Não havia testemunhas, só algumas gotas de sangue deixadas pelo assassino. E, em meio à busca por respostas, o marido de Leslie, Carl, também faleceu em 2017. Ele morreu sem saber o que ocorreu com sua esposa ou quem fez algo tão brutal com ela. O tempo passou e, embora fosse doloroso para a família Prior não ter nenhum desfecho, o tempo era justamente o que eles precisavam, porque levou a um avanço notável no campo da ciência forense, a genealogia genética. Simplificando, sem usar termos médicos longos e complicados, a genealogia genética é apenas uma forma de rastrear suspeitos através do DNA encontrado na cena do crime e compará-lo com parentes ou familiares dos suspeitos, assim chegando um passo mais perto da identidade do assassino. Afinal, se você consegue rastrear o DNA até a mãe e o pai, e eles só tiveram, por exemplo, 2 filhos, bem, você sabe que o assassino deve ser um desses 2 filhos. Isso foi um pouco como atirar no escuro. Mas logo os investigadores teriam suas respostas. O DNA preservado desde 2001 foi enviado para testes de genealogia, e os investigadores trabalharam para montar uma árvore genealógica. Em setembro de 2022, investigadores encontraram correspondência de DNA. A genealogia começou na Romênia e terminou nos Estados Unidos, levando a grande progresso no caso arquivado de Leslie. O DNA indicou Eugênio Gleiger, ex-namorado e amor de escola da filha de Leslie, que morava a 10 minutos de Lawrence Hall. Eles terminaram ao irem para universidades diferentes e, segundo todos, foi mútuo, sem ressentimentos. Mas algo que Lauren não percebeu quando namorava Eugênio era que ele era encrenqueiro.
ele se envolvia em brigas e outros problemas legais, como roubo e violência. Agora, a polícia tinha um suspeito, mas precisava de uma amostra de DNA do próprio suspeito para finalmente prendê-lo e encerrar esse caso de uma vez por todas. Foi então que os detetives fizeram um jogo astuto. Eles simularam uma triagem no aeroporto, onde Eugênio bebeu água de uma garrafa plástica e a descartou. A garrafa foi entregue à polícia e enviada para análise. Logo, os resultados chegaram, confirmando 100% de correspondência. Eugene era o cara deles. Em junho de 2024, 23 anos após o crime, Eugene foi finalmente preso. Na época, ele vivia em um apartamento em Washington, Distrito de Colômbia. Eugene era discreto e quieto. Para os detetives, ele era o monstro que matou uma mulher, ex-namorada de sua filha, e ficou impune por mais de 20 anos. Ele foi interrogado. Apesar de fingir não lembrar e negar o crime, foi acusado de homicídio em primeiro grau. Ele era conhecido por ser violento e abusivo com ex-esposas, e alguns viram sua máscara cair, revelando um monstro movido pela raiva e desejo de ferir. As provas também eram incriminadoras. O DNA em Leslie era de Eugênio. Ele morava perto e, enfim, a verdade começava a surgir. Em maio de 2025, Eugênio Gligar, 45 anos, se declarou culpado de homicídio em segundo grau e disse que usou substâncias antes do ataque, o que afetou sua memória. Mas ele jurou que nunca planejou o ataque. Ele só lembra vagamente de uma luta. Ele não lembra de ter matado Leslie, que sempre falava bem dele. As evidências indicam que ele estava lúcido e capaz de tentar limpar tudo depois. Acho que está claro que Eugênio está mentindo. Eu apostaria que ele se lembra de cada momento, de cada pequeno detalhe daquele ataque. Ele só não tem coragem de admitir, mas o júri o considerou culpado mesmo assim. Em agosto de 2025, ele foi condenado a 22 anos de prisão. Mas a parte mais perturbadora do assassinato de Leslie não é só a brutalidade, é a proximidade. O assassino dela não era um estranho nem um forasteiro. Em certo momento, ele era quase da família. Alguém que a família dela via diariamente. Por anos, os entes queridos de Leslie, especialmente sua filha, viveram sem saber que o responsável estava por perto, frequentando os mesmos lugares e morando ao lado. Essa traição para como uma sombra sobre esse caso. Para a família de Leslie, a justiça tardou, mas veio. A identificação de Eugene pelo DNA trouxe um desfecho após anos de tormento. Ainda assim, as perguntas permanecem. Por que Leslie? O que ocorreu nos instantes finais para Eugênio surtar? A verdade talvez nunca seja totalmente conhecida. Na noite de 7 de junho de 2001 em Geroa, Nova Gales do Sul, Rachel Childs, de 23 anos, saiu de casa para ir a um pub próximo. Horas depois, seu corpo foi achado em uma estrada deserta, parcialmente queimado e espancado. O assassinato de Rachelle chocou a Austrália e o mundo. Não apenas pela sua brutalidade, mas também pelo mistério que durou décadas depois. Quem a matou? O que eles queriam? Por que roubaram os dedos dela? Rochelle tinha apenas 23 anos, era jovem, cheia de vida e estava tentando encontrar seu caminho na vida ao seu próprio ritmo. Ela tinha uma família unida que a amava, amigos que a achavam divertida e sonhos maiores que sua pequena cidade. Mas Rochelle também tinha dificuldades. Como muitos jovens da sua idade, ela ainda estava tentando entender as coisas, sua carreira, seus relacionamentos e sua independência. Por vezes, ela brigava com os pais ou trocava de emprego, mas continuava amada, vibrante e com a vida toda pela frente. Na noite de 7 de junho, ela saiu sozinha para encontrar alguém, sem saber que cruzaria com um pesadelo. Na manhã seguinte, um transeunte notou fumaça subindo de um local tranquilo, próximo a Crooked River Road, em Geroa. Os investigadores foram chamados ao local e se depararam com uma cena horrível. No chão, jazia o corpo carbonizado de uma jovem. Ela havia sido banhada com um acelerador e incendiada.
o fogo tornou impossível para qualquer um reconhecer o corpo. Para a polícia, o fogo era a maneira do assassino destruir evidências, garantindo que não restasse nenhum vestígio depois que as chamas fossem apagadas. Mas eles tinham certeza de uma coisa: era algo horrível. Quando a polícia conseguiu extinguir o fogo, algo muito perturbador chamou a atenção deles. As pontas dos dedos dela haviam desaparecido. Alguém fez de tudo para esconder a identidade dela. Bem, logo, apesar das maneiras grotescas do assassino de ocultar quem ela era, essa jovem vítima foi identificada rapidamente. Tragicamente, era Rochelle Childs. A brutalidade da cena revelou aos detetives que não foi aleatório nem um assalto mal sucedido, e sim algo calculado. A remoção das pontas dos dedos dela sugeria algo assustador. O assassino não queria que ela fosse identificada. Mas por quê? Rochelle não era criminosa nem tinha vida dupla secreta. Sobre Rochelle, o principal era que nunca escondia segredos. A família dela sempre sabia onde ela estava e o que fazia. Bem, exceto por aquela noite que mudou tudo. A família da Rochelle não sabia com quem ela ia se encontrar no bar. Eles também não sabiam que essa pessoa logo tiraria a vida da filha amada. Após identificar Rochelle, os detetives reconstruíram suas últimas horas. A polícia iniciou perguntando quem foi a última pessoa a vê-la viva. Testemunhas relataram que Rochelle havia sido vista perto de sua casa mais cedo naquela noite, mas além disso, os detalhes ficaram confusos. Investigadores analisaram sua vida social. Rochelle tinha amigos, conhecidos e um ex-chefe de uma concessionária, mas nada que a ligasse diretamente a um crime tão brutal. Mas logo as suspeitas caíram sobre um homem. Rochelle já trabalhou para Kevin Correll, dono de um negócio local de jardinagem. Ele era conhecido por ser controlador, instável e explosivo. Se isso já não fosse alarmante o suficiente, ele também tinha antecedentes criminais. Na comunidade comentavam sobre a forte tensão, discussões e disputas por dinheiro entre os dois. Então, será que essa ligação poderia ter sido a chave? Com poucas provas, a polícia não pôde avançar. Quero dizer, todo mundo já lidou com chefes difíceis em algum momento da vida, mas isso sempre leva a algum crime? Bem, não. Além disso, a polícia precisava de mais do que apenas uma intuição e uma teoria. Eles precisavam de provas. Eles não tinham nada concreto para direcionar o caso. Todos sabemos como isso funciona. Sem progresso, o caso esfria. Infelizmente, foi isso que aconteceu no caso da Rochelle também. Com o passar dos meses, a investigação foi esfriando até que o caso da Rochelle acabou esquecido. Mas não por muito tempo. Durante anos, a família de Rochelle pediu respostas, realizou vigílias, falou à mídia e cobrou ação. Mas a investigação estagnou. Sem avanços forenses ou testemunhas, os detetives tinham pouco a fazer. A mãe dela descreveu a dor como viver com um buraco no peito. Cada aniversário, cada data comemorativa passava sem justiça. Mas então, mais de 2 décadas depois, surgiu um desdobramento assustador. Em 2025, foi noticiado que Kevin Correll, ex-chefe de Rochelle e antigo suspeito em seu caso, foi encontrado morto em um hotel na Tailândia. Relatos dizem que sua morte ocorreu enquanto investigadores reabriam o caso com novas evidências forenses que poderiam ligá-lo ao assassinato de Rochelle. Esse timing não é estranho e conveniente demais? Como se ele soubesse do cerco se fechando. Com a morte de Kevin, não houve mais possibilidade de julgamento. Se culpado, levou os segredos para o túmulo. Se ele era inocente, o assassino ainda estava livre. Mas é o seguinte, esse homem tinha mais do que apenas um pouco de evidência contra ele. O álibi que ele apresentou para a noite do assassinato de Rochelle era falso. Diziam que ele queria conquistar Rochelle prometendo um carro esportivo de luxo. Ele também se recusou a responder perguntas importantes sobre o desaparecimento dela. Ele não mentiu, apenas se recusou a responder. Mas a prova mais condenatória é, sem dúvida, a situação da ponta do dedo. Kevin contou sobre os dedos de Rochelle decepados para ao menos 3 pessoas. Mas o mais impressionante é que até aquele momento a polícia não tinha divulgado publicamente sobre as pontas dos dedos decepadas dela. Então como Kevin poderia saber disso? Para a família da Rochelle, as últimas décadas foram difíceis. Pense, o caso dela está sem solução há quase tanto tempo quanto ela viveu.
Perder um filho já é algo... Perder um filho de uma forma tão terrível e depois esperar 20 anos por respostas, isso é algo completamente diferente. A mãe dela, Susan, disse que acorda todos os dias com o mesmo pensamento. Por que Rochelle? Por que tão brutal? E sem justiça. A dor deles está congelada no tempo. O assassino não recebeu nenhum castigo, ele escolheu o caminho mais fácil, mas a família da Rochelle está condenada a uma sentença perpétua sem a sua animada e brilhante Rochelle. O assassinato de Rochelle Childs é lembrado não apenas por sua brutalidade, mas também pelo mistério. Uma jovem com toda a vida pela frente, arrancada do mundo em um ato calculado, cruel e misterioso. Todos sabemos quem é o culpado, mas com o assassino dela fora desta vida, o julgamento cabe a quem está na próxima. Em 18 de abril de 2016, em Midlothian, Texas, a instrutora de ginástica Missy Bevers abriu as portas de uma igreja antes do amanhecer. Ela se preparava para seu treino matinal de bootcamp, algo que já fez várias vezes. Mas dessa vez, sem que Missy soubesse, alguém estava observando cada um de seus movimentos. E pior, esperavam o momento ideal para atacar. Missy, de 45 anos, era casada e mãe de 3 filhos. Para os alunos, ela era calorosa, incentivadora e determinada. Ela baseou suas aulas de funcional em força, resiliência e positividade. Por trás daquela determinação alegre, havia fissuras em sua vida pessoal. O casamento dela estava desmoronando, o dinheiro estava curto e as coisas estavam no fundo do poço. E nas semanas que antecederam sua morte, ela vinha recebendo mensagens estranhas e perturbadoras pela internet. Não eram do tipo para chamar a polícia, mas quem realmente gosta de receber mensagens incessantes de um estranho insistente o tempo todo? Sem querer parecer deprimente, mas a vida de Missy mostrava que desgraça pouca é bobagem. Ela enfrentava muitos problemas, mas naquela manhã de abril, Missy foi à aula como sempre. Ela não sabia que caía numa armadilha. O acampamento dela era na igreja de Cristo Creekside, exatamente como se imagina uma igreja em área tranquila. Era seguro, tranquilo e amplo. Perfeito para Missy e suas aulas de bootcamp. Você pensaria que esse lugar seria dos mais seguros do mundo, mas nem a igreja evitou o que aconteceu com Missy. Às 4h16, o caminhão da Missy entrou no estacionamento. Ela entrou na igreja com colchonetes de exercícios e seu equipamento. Essa foi a última vez que ela seria vista com vida. Logo após, os alunos chegaram. Às 5 da manhã, entraram no prédio e a viram caída, cercada de vidros quebrados e muito sangue. Sem aviso, sem qualquer indício, Missy Bevers tinha acabado de ser assassinada. Ela foi brutalmente atacada, com ferimentos na cabeça e peito, sem sinais de agressão sexual. Nada de valor foi levado, mas o ataque parecia pessoal, íntimo e raivoso. A polícia imediatamente verificou as câmeras de vigilância, e foi então que eles encontraram as imagens que se tornariam as mais confusas e infames desse caso. Imagens das câmeras de segurança da igreja mostraram quem a polícia achava ser o autor do crime. Alguém usando uniforme tático completo no estilo Special Weapons and Tactics. Capacete, luvas, colete e uniforme com polícia. Eles não tinham pressa nem estavam nervosos. Andavam devagar e de modo casual pela igreja. Pelas imagens, quase parece que eles estavam fazendo um passeio tranquilo. Eles sabiam que não seriam pegos e queriam aproveitar a oportunidade. Quando essa pessoa foi vista andando por aí, era por volta das 3h50 da manhã. Eles quebraram uma janela de vidro com algo parecido com um martelo. Em outro momento, abriram portas e olharam dentro como se buscassem algo. A pessoa parecia pertencer ali, como se tivesse todo o tempo do mundo. O invasor já estava no prédio quase meia hora antes de Missy chegar. Esperando. Não foi um roubo, foi uma emboscada. Quem era a pessoa com equipamento tático? O uniforme parecia autêntico, com marcas da Special Weapons and Tactics, insígnia da polícia e até o jeito de quem está acostumado a usá-lo. Mas os investigadores notaram inconsistências. O equipamento era grande e mal ajustado. A caminhada era incomum, com pés virados para dentro e desajeitada. A pessoa dava alguns passos, depois parava como se estivesse se equilibrando para continuar.
A polícia sugeriu que essa pessoa poderia ter dificuldade para se equilibrar nas pernas. Surpreendentemente, a forma como a câmera estava posicionada e a direção em que a pessoa caminhava não permitiram identificá-la. A polícia nem sabia se a pessoa em questão era um homem ou uma mulher. No momento, eram só especulações. O FBI nomeou um podólogo forense para identificar o gênero da pessoa pelo modo de andar, mas isso também foi inconclusivo. Isso fez com que a polícia ficasse sem nada. Nada além de uma figura mascarada em uma cena de crime incrivelmente perturbadora. O primeiro suspeito em que os investigadores se concentraram foi Brandon Bevers, o marido de Missy, mas ele estava em uma viagem de pesca na manhã do assassinato. Seu álibi foi confirmado e, se você se lembra, o casamento do casal estava passando por dificuldades, e mensagens encontradas no telefone de Missy mostraram que ela vinha se comunicando com outro homem, possivelmente de forma flertante ou romântica, o que parecia um possível motivo, mas nada resultou disso. O suspeito seguinte foi Randy Bevers, pai de Brandon. Ele virou suspeito quando um funcionário da lavanderia disse que ele deixou roupas ensanguentadas após o assassinato. Após testes forenses, os investigadores concluíram que o sangue era de um cachorro, não de Missy. Finalmente, os detetives voltaram sua atenção para outra possibilidade. Missy foi atacada por uma rival ciumenta ou um amante rejeitado. Amigos disseram que Missy era atraente, extrovertida e carismática, características que podiam gerar admiração ou ressentimento. As mensagens online que ela recebeu também sugeriam perseguição ou assédio, mas nenhuma pista levou à prisão. A filmagem ainda é a evidência mais perturbadora. O invasor, trajando uniforme policial, andava casualmente pelos corredores da igreja. O público analisou cada quadro. A figura mancava? Era homem ou mulher? Alguns disseram que os movimentos pareciam nitidamente femininos. Outros destacaram a altura, entre 1,57 metros e 1,73 metros, e disseram que isso correspondia a várias pessoas próximas de Missy. Mas ninguém podia afirmar com certeza. Houve muitas pistas no caso, e a polícia investigou cada uma delas. Mas até o momento, não houve nenhum resultado concreto nesse caso tão estranho. Pessoalmente, eu acho que há uma boa chance de que esse assassino mascarado seja uma mulher. Obviamente, não sou profissional, só um cara na internet, mas o jeito de andar, tamanho e postura dessa pessoa me parecem bem femininos. Quando combino isso com as mensagens que a Missy enviava ao homem com quem supostamente poderia ter um caso ou paquera, comecei a me questionar. E se fosse a esposa ou namorada de um homem com quem ela conversava, ou alguém que achava que Missy invadia seu espaço? Apesar das teorias e acusações, nem a recompensa de $150 mil trouxe pistas concretas para o caso. Acredita-se que o autor do crime e a Missy se encontraram dentro da igreja quando a Missy estava pegando coisas para a aula no porta-malas do carro, e o agressor lançou um ataque brutal contra a Missy com um martelo, tudo isso sem que a Missy sequer percebesse o que estava acontecendo. Sabe-se que só Missy, já falecida, o assassino foragido e as paredes silenciosas da igreja conhecem o que ocorreu naquela manhã de 18 de abril de 2016. O caso da Missy segue sem solução e o assassino ainda está foragido. O desaparecimento não resolvido de Ray Gricar é um dos casos criminais mais chocantes e confusos da história da Pensilvânia. Ray Gricar, antes um promotor de justiça respeitado, desapareceu repentinamente em 2005, após sair de carro para espairecer depois de uma longa semana de trabalho. O único problema é que Ray nunca voltaria. Seu laptop foi achado depois no fundo de um lago, mas o disco rígido sumiu misteriosamente, fazendo muitos acreditarem que havia mais sobre Ray do que parecia. Ray Gricar era advogado e trabalhou na Pensilvânia por muitos anos. Ray nasceu em Cleveland, Ohio, e cresceu em Collingwood, que foi uma das melhores áreas da cidade. Nos anos seguintes, a cidade passou por certo declínio, levando ao que muitos chamariam de queda da cidade. Hoje é uma região histórica de Cleveland, mas ainda é conhecida pela criminalidade e pobreza. Ray cresceu nos anos de glória da região e foi privilegiado na juventude, estudando em uma escola católica de prestígio em Gates Mills.
Mais tarde, ele se formou em Direito na Faculdade de Direito da Case Western Reserve University e, por fim, trabalhou como promotor do Condado de Cuyahoga, especializado em casos de agressão e assassinato. Em 1980, Ray se mudou para a Pensilvânia para se juntar à esposa, que havia conseguido emprego na Universidade Estadual da Pensilvânia. Na época, Ray e Barbara tinham uma filha. Como era difícil para ambos trabalharem e cuidarem da casa, Ray decidiu largar o emprego e ser pai em tempo integral. Isso prova que se Ray era alguma coisa, ele era um ótimo pai e um ótimo marido. Nunca falaram mal da família ou vida doméstica dele. Ele era um homem que parecia colocar a família em primeiro lugar em todas as suas ações. Então tudo ficou ainda mais estranho quando Ray, sem aviso, arrumou o carro e sumiu. Deixando para trás família, amigos e um grande mistério. Enquanto Ray aproveitava a vida em casa com os filhos e a família, esse estilo de vida não durou muito. Logo, ele quis voltar ao trabalho e foi procurado por David E. Grime, do escritório do promotor do condado de Center, Pensilvânia. David ouviu ótimas coisas sobre Ray e fez uma proposta irrecusável, levando Ray a voltar ao trabalho e assumir o cargo de promotor do condado de Center. Isso foi em 1985, quando o antigo promotor não tentou a reeleição, permitindo que Ray vencesse por apenas 600 votos. Ray aceitou o novo cargo para trabalhar meio período, mas em 1996 fez campanha para atuar em tempo integral e teve o pedido atendido. O povo da Pensilvânia adorava Ray, reelegendo-o em 1989, 1993, 1997 e 2001. Por volta de 1998, o relacionamento de Ray com o público piorou. Apesar da reeleição em 2001, sua vitória foi marcada por controvérsias. Em 1998, surgiram notícias sobre o assistente técnico de futebol americano da Penn State, Jerry Sandusky. Para quem não sabe, Jerry Sandusky é um nome que agora está marcado negativamente no mundo do futebol americano. Embora Jerry possa ter sido um grande treinador por mérito próprio, ele escondia muitos segredos obscuros por trás das portas fechadas, 52 segredos, para ser mais exato. Jerry fingia ser um homem de família e uma boa pessoa. No entanto, depois, vários garotos o acusaram de ter interesse neles. Em 2011, ele foi condenado por 52 crimes contra menores. Ele foi condenado a cumprir entre 30 e 60 anos de prisão. Você deve estar se perguntando como e por que Ray Gricar está envolvido nessa confusão. Bem, acontece que Ray supostamente sabia desses crimes desde 1998 e pediram para Ray apresentar acusações contra Jerry, mas ele recusou. Segundo Ray, não havia provas suficientes contra Jerry na época, então ele arquivou o caso. Agora, com o passar dos anos, os detalhes dessa situação se apagaram um pouco e, em grande parte, se perderam com o tempo. Não posso afirmar com certeza se Ray estava errado. Ele pode ter estado certo e talvez não houvesse evidências na época. Nós simplesmente não sabemos. Sabemos que os crimes ocorriam, mas sem evidências suficientes para condenação, não faz sentido iniciar um processo destinado ao fracasso. Felizmente, as evidências contra Jerry aumentaram ao longo dos anos e ele finalmente foi enviado para a prisão. Para muitos, isso gerou dúvidas sobre a integridade de Ray Gricar como advogado. Algumas pessoas até acreditam que isso pode ter sido o que levou ao eventual desaparecimento de Ray. Talvez tenha sido vingança por parte dos pais de uma das vítimas. Alguns acreditam que Ray não desapareceu por vontade própria, mas sim que ele foi assassinado. Era 11h30 do dia 15 de abril de 2005. Ray mudou-se para a casa da namorada, Patty Fornicola, em 2003, e ambos viviam na casa de infância dela em Belafonte na época. Tudo isso ocorreu após o 2001. Nesse dia em particular, Ray ligou para Patty para avisar que ia dar uma volta de carro pela região de Brush Valley, que fica a uma curta distância de Center Hall. Isso não era incomum para Ray. Segundo conhecidos, ele gostava de longos passeios de carro para relaxar. Supostamente, era algo que ele fazia com bastante frequência. Nesse dia, o passeio de Ray foi além do esperado, e ele nunca voltou para casa.
Ray deveria estar em casa para o jantar naquela noite, mas ele nunca voltou. Patty esperou que ele voltasse ou ligasse, mas nunca teve notícias. Quando anoiteceu, Patty se preocupou e o reportou desaparecido. Os investigadores demoraram quase 24 horas para achar alguma pista sobre o paradeiro de Ray. Enquanto procuravam nas áreas onde se sabia que Ray havia dirigido naquele dia, eles acabaram recebendo uma dica de que seu carro estava estacionado em frente a uma loja de antiguidades em Lewisburg. Ao revistarem o carro de Ray, os detetives só acharam o celular dele. Ray estava com laptop, carteira e chaves do carro, mas todos sumiram naquele dia. Mas estranhamente, os policiais não encontraram nenhuma evidência de crime no local. Era tudo muito estranho, não havia sinais de luta e não havia nenhuma evidência que deixasse a polícia desconfortável. Bem, exceto que Ray sumiu sem explicação. Não havia nada. Ray foi por vontade própria, levando só o laptop e outros itens. Ou pelo menos era o que parecia. Felice, assim como sua família e amigos, perceberam que a cena do crime parecia um pouco familiar. Logo perceberam que as circunstâncias do achado do carro de Ray trouxeram lembranças dolorosas do passado. Elas envolviam o irmão de Ray, Roy, que se suicidou em 1996, e seu carro foi encontrado em situação semelhante. O irmão de Ray saiu um dia em maio de 96, supostamente, para comprar alguns sacos de cobertura vegetal, mas nunca voltou para casa. E alguns dias depois, o carro dele foi encontrado abandonado em Dayton, Ohio, perto do rio Great Miami. Roy teria tirado a própria vida pulando de uma ponte no lago depois de anos sofrendo com depressão, o que é devastador. O carro de Ray foi deixado perto do rio Susquehanna, o que fez a polícia suspeitar de suicídio e realizar uma busca detalhada no rio, mas não encontraram sinais de Ray ou de seus pertences. Mais tarde, a polícia usou cães farejadores perto do carro de Ray e encontrou algo muito estranho. Eles afirmaram que o comportamento dos cães farejadores os levou a acreditar que Ray tinha se encontrado com alguém naquele dia e pode ter saído do local onde o carro foi encontrado em outro veículo. Então, será que Ray foi para algum lugar com outra pessoa? A polícia estava literalmente sem pistas, então a polícia da Pensilvânia pediu para o FBI intervir. O FBI acessou as contas bancárias, extratos de cartão, registros de celular e outros dados pessoais de Ray. No fim, não acharam nenhuma pista ou coisa suspeita. Ray tinha boa situação financeira, vida organizada e planejava se aposentar naquele ano. Mas, por razões desconhecidas, ele simplesmente desapareceu antes de poder aproveitar seus anos dourados. Seriam necessários vários meses até que o caso tivesse algum progresso. Em 30 de julho, pescadores desciam o rio Susquehanna e encontraram algo no fundo da água, abaixo de uma ponte entre Lewisburg e Milton. Acredito que essa é a mesma ponte próxima ao carro de Ray, de onde a polícia temia que ele pudesse ter pulado. Mas não me cite sobre isso. Quando os pescadores olharam mais de perto, eles perceberam que estavam olhando para um laptop. Mas será que poderia ser o laptop do Ray? Bem, isso só poderia ser respondido pela polícia. Policiais foram recolher o laptop como evidência, mas houve um problema. Veja, a polícia descobriu que o disco rígido estava faltando. Isso foi interessante por dois motivos. O mais óbvio é que parece que havia algo naquele disco rígido que alguém queria acessar ou destruir. Meses antes de desaparecer, Ray perguntou a várias pessoas como apagar seu disco rígido para evitar que suas informações fossem encontradas ou rastreadas. Ao contar à polícia, Patty revelou que o histórico de buscas dele no computador sugeria atividades suspeitas. Ele pesquisou como fritar e destruir um disco rígido, além dos danos causados por água em laptops. Essas pesquisas ocorreram semanas ou meses antes do desaparecimento dele. Embora não saibamos muito, parece que Ray Griker escondia algo em seu laptop que por algum motivo o mundo não podia descobrir. Mas se isso já não fosse estranho o suficiente, as coisas estavam prestes a piorar. Enquanto analisava o histórico de buscas, a polícia descobriu que ele acessou o MapQuest e pesquisou rotas de carro de Bellefonte a Lewisburg. Ray já havia feito essa viagem várias vezes. Ele conhecia o trajeto perfeitamente, então, por que agora precisaria de direções?
Bem, a única explicação possível seria que ele estava procurando essas direções para imprimi-las para outra pessoa. O caso ficou ainda mais bizarro quando os investigadores analisaram o carro de Ray em busca de evidências. No carro, encontraram cinza de cigarro no assoalho. Também notaram forte cheiro de cigarro no carro. Isso era estranho porque, além de Ray não fumar, ele odiava o cheiro de cigarro, e todos os amigos próximos sabiam disso. A polícia suspeitou que havia outra pessoa no carro com ele naquele dia. Tudo isso se tornou mais plausível quando, apenas alguns meses depois, alguém encontrou um misterioso disco rígido, sem identificação, nas margens do rio Susquehanna, a apenas 100 metros de onde o laptop de Ray foi encontrado debaixo daquela ponte e também bem perto de onde seu carro foi achado. Infelizmente, a polícia não conseguiu determinar com certeza se esse disco rígido realmente pertencia a Ray, mas parece um tanto suspeito que ele tenha sido encontrado tão perto do laptop dele. Se não fosse esse o caso, quero dizer, não é todo dia que alguém simplesmente encontra um disco rígido jogado no rio. Bem, a polícia enviou o disco rígido para uma equipe de especialistas na esperança de recuperar alguns dados do disco, mas ele estava simplesmente danificado demais e não havia nada que pudesse ser recuperado. Nem um único arquivo. Com isso, mais uma vez, a polícia ficou sem nada. Ninguém sabia o que pensar sobre o desaparecimento de Ray. Nunca foram encontrados sinais de crime, nem havia qualquer indicação de que Ray quisesse começar uma nova vida. Afinal, todo o dinheiro dele havia sido deixado para trás, intocado em suas contas bancárias. Ele não tinha feito planos para ir a nenhum outro lugar além de visitar Lewisburg naquele dia. E parecia estranho que, se ele quisesse desaparecer e não deixar rastros, ele ligaria para a namorada e contaria a ela sobre sua viagem iminente. Se quisesse fugir, ele teria ido embora sem avisar. Mesmo com evidências em contrário, a família Graker ainda acha que Ray foi vítima de um crime naquele dia. É muita coincidência a polícia achar provas de que ele imprimiu instruções para uma viagem já feita várias vezes, encontrar cinzas de cigarro no carro e cães indicarem que ele saiu da cena do crime em outro veículo. Isso só faz sentido se outra pessoa estivesse envolvida. O auge ocorreu quando um ex-promotor distrital, amigo próximo de Ray, se manifestou meses após seu desaparecimento. Esse amigo disse que foi recentemente contatado por um detento. O detento, sem nome divulgado, disse ter sido colega de cela do homem que alegou envolvimento no sumiço de Ray. O detento diz que seu colega de cela admitiu ter matado Ray e falava do crime sem restrições. O companheiro de cela supostamente queria tirar a vida de Ray porque Ray tinha sido o responsável por colocá-lo na prisão, e o companheiro de cela queria vingança. Ele diz que tirou a vida de Ray em Lewisburg naquele dia e depois descartou o corpo dele em um terreno de caça nos arredores de Lewisburg. O problema é que a polícia não tem motivo para acreditar nessa história e afirma não haver evidências de crime, mesmo após tantos anos. O promotor acredita que o detento fala a verdade, mas que a polícia não investigou a pista direito. Mas se isso for verdade, e o companheiro de cela realmente levou a esposa de Ray naquele dia, então por que o laptop dele foi encontrado no rio? Por que o disco rígido foi retirado e jogado em outro lugar? E o histórico de buscas do rei tentando destruir o disco rígido e aparentemente conseguindo? Mas finalmente, e quanto à cinza de cigarro no carro dele? Na verdade, não sabemos o que aconteceu com Ray Graker. Muitos acham que o sumiço dele pode estar ligado à sua hesitação em acusar Jerry Sandusky em 1998. Não há evidência que sugira a relação aqui. Nada! Ray Graker foi declarado legalmente morto em julho de 2011. Mas o que aconteceu com ele naquele dia fatídico? Bem, talvez nunca saberemos. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Agradeço especialmente a Eric Robertson, Kirk Ingersoll e outros membros do canal. Se você também quiser se tornar um membro do canal, terá acesso a novos vídeos, às vezes dias ou semanas antes de serem disponibilizados ao público. É uma ótima forma de apoiar o canal. Agradeço muito a todos que decidiram fazer isso. Para participar, clique no botão de inscrever-se abaixo do vídeo ou use o link na descrição. A nova camiseta True Crime Stories, Nunca é um Manequim, já está disponível no link abaixo.
Cada compra ajuda a apoiar o canal e você ainda ganha uma camisa muito legal em troca. Mas como sempre, se você gostou deste vídeo, confira esse outro caso interessante que eu cobri. E não se esqueça de se inscrever, é totalmente grátis. Assim você acompanha meus próximos vídeos. Sultai Nuts! Até o próximo vídeo.